Este programa é uma produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Boa noite, começa agora o Web Divan, nosso programa semanal sobre psicologia aqui da UltiVi. Eu sou Renata Antonelli, a Tata no chat pra vocês, meio fanha, meio rouca, mas eu continuo sendo a Tata do chat pra vocês. Um beijo muito especial pro Neto, ainda bem, tava tomando banho pra assistir o Web Divan, eu acho sensacional você tomar banho pra assistir o Web Divan. Hoje é sexta, é dia de comemorar, hoje é dia dos amigos também, né, Neto? Então hoje é dia de comemorar e muito com os amigos. Eu vou comemorar com os meus amigos com certeza saindo daqui. Um beijo pra Ana Maria, pro Jade, Miguel. Gente, eu tô bem rouca, mas eu vou conseguir falar pra vocês. Porque eu não consegui falar, peço ajuda dos internautas, do entrevistado, né, de todo mundo. Enfim, pra todo mundo que já tá assistindo o Web Divan, como eu disse pra vocês, o Web Divan é nosso programa semanal sobre psicologia. Toda semana a gente fala sobre um assunto ligado à subjetividade humana. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu pessoalmente gosto bastante. A gente já falou algumas vezes aqui no programa sobre esse assunto, mas sempre tem um caso polêmico pra gente contar, pra gente perguntar e coisas que a gente quer saber. E é exatamente este o caso. Então, para fazer várias perguntas, eu trouxe hoje o psiquiatra forense Elde Lobo. Boa noite, Elde. Boa noite, muito obrigado, Renata, doutora Renata, e muito obrigado também ao produtor Loeb pelo convite junto com a senhora. E é o sonho de quase todo profissional de saúde mental passar pelo menos uma vez pelo seu programa, que é bastante respeitado, bastante importante, tanto pelo internauta como também pelos seus colegas profissionais de saúde mental. Obrigada, Elde, obrigada. O doutor Elde é psiquiatra forense, como eu disse para vocês. E vocês sabem o que é psiquiatria forense, né? Superficialmente, né? Eu acho que todo mundo se depara, às vezes, com um caso que está na justiça, e aí um psiquiatra dando uma opinião, envolve um psiquiatra, e a gente fica se perguntando, bom, como que o psiquiatra entrou nessa questão? Então, quer dizer, o que é a psiquiatria forense? Certo. A psiquiatria forense, Renata, é uma área do conhecimento que é uma subespecialidade da psiquiatria, que é uma especialidade médica, que trabalha junto também com outras áreas do conhecimento, como com as suas colegas psicólogas, e no Brasil temos usado psiquiatria forense e psicologia jurídica, que geralmente se interagem, porque nós dependemos muito de avaliações por parte dos psicólogos, que são os testes, os instrumentos de avaliação, para verificarmos, por exemplo, inteligência, periculosidade. E a psiquiatria forense, ela procura responder basicamente para a justiça três perguntas. Primeiro, se o indivíduo avaliado apresenta uma doença mental ou um transtorno mental, e em caso positivo, se ele apresenta um determinado transtorno mental, qualquer que seja ele, depressão, esquizofrenia, retardo mental, se este transtorno mental repercute nas capacidades de entendimento da realidade do indivíduo ou de controle sobre suas atitudes. Então, a psiquiatria forense, junto com a psicologia jurídica, avalia se o indivíduo porta um determinado transtorno. Se não porta, já acabou o nosso trabalho. E se ele porta algum transtorno, se aquele transtorno prejudica as suas capacidades de entendimento, determinação, isso nós avaliamos a partir de uma entrevista com o próprio indivíduo e também com o levantamento de documentos do passado desse indivíduo. Prontuários, registros de psicoterapia que possam ser disponibilizados pela justiça, boletins de ocorrência, a sua história judicial e assim por diante. Infelizmente, doutora Renata, nós somos chamados e geralmente reconhecidos para as questões que envolvem crimes muito graves, que repercutem na mídia, mas temos também uma atuação, digamos, mais soft, mais leve. Por exemplo, para avaliar se o indivíduo deve ou não ser interditado, ou seja, se ele deve ou não ter os seus direitos
de casar, votar, dirigir, comprar, vender, limitados ou não. Então, também fazemos esse tipo de avaliação para sugerir e o juiz vai acatar ou não essa avaliação. E recentemente, doutora, temos também feito bastante avaliações de saúde mental ou doença mental e trabalho. Se o indivíduo teve um adoecimento, se esse adoecimento está associado ou não ao trabalho. Daí temos, por exemplo, pessoas que trabalham com carro forte, que são assaltadas, sequestradas e que passam a desenvolver uma doença mental chamada transtorno de estresse pós-traumático. Portanto, vamos responder para a justiça, na área trabalhista, se o indivíduo passou realmente a portar aquela doença em função de um evento no trabalho. Por exemplo, um assalto. E, por exemplo, se... na verdade, né, seria um jeito de fazer com que essa pessoa tivesse o seguro-desemprego, então ele foi assaltado, está com estresse pós-traumático. Laudo positivo, está com estresse pós-traumático, sugiro tratamento X, Y, tanto tempo, tal medicação, psicoterapia ou não, enfim. Depois de tanto tempo, uma nova avaliação. Esse período ele fica sem trabalhar, né? É para isso que também serve, para proteger o funcionário, por exemplo? Exatamente. Proteger o funcionário e também, muitas vezes o empresário, doutora Renata, tem dificuldade de entender isso, mas proteger também a própria empresa. Porque o indivíduo adoecido trabalhando, ele tem maiores riscos de erro no trabalho, de acidente no trabalho e de causar repercussões negativas para os próprios clientes desta empresa. Nesse caso, por exemplo, o indivíduo que anda com arma de fogo, se ele tem um adoecimento mental importante, é importante tanto para ele, como para a família, a sociedade e também para a empresa dele, como a senhora falou, que ele fique afastado até fazer o seu adequado tratamento medicamentoso, psicoterápico, com a psicologia e até outros, tipo terapia ocupacional e algumas exceções até ser internado para sair da crise. O Neto pergunta o seguinte: quais os reflexos das doenças físicas sobre o comportamento dos pacientes? Pergunto, hoje teve mais um maluco atirando nos cinemas dos Estados Unidos, eu acho que era isso, né, Neto? Dos Estados Unidos. Estados Unidos. Paciente está neste caso, então assim, quais os reflexos das doenças físicas sobre o comportamento dos pacientes? Eu não entendi a pergunta. Então assim, mas de uma forma geral, assim, que doenças físicas, ao meu entender, vê se é isso, Neto, depois você me fala, traria uma alteração no comportamento do paciente. Psiquiátrico ou não, Neto, que faz alguma coisa ou não. A gente pode falar enquanto você me responde, eu não entendi muito bem, essa questão do maluco atirando nos cinemas, né? Sempre que a gente escuta uma história de um homem, de uma pessoa que tirou, né, assim, livremente nos cinemas, ou não, né, ou não livremente, mas que atirou e matou pessoas propositalmente, sempre vem uma ideia de uma psicopatia, né, de um sujeito, vou resumir bastante aqui para os internautas entenderem, que não sentiriam culpa. Um sujeito que não sente culpa, então ele vai lá, mata e não sente a culpa. Por isso ele consegue fazer isso. A gente tem uma culpa, né, bem internalizada, a gente não mata, em geral, pessoas, né? É sempre isso, ou não necessariamente? Então, por exemplo, se não é um caso de vingança, se é um caso mesmo de um comportamento de atirar e matar pessoas, sempre é uma sociopatia ou uma psicopatia? Pergunta super inteligente, como era de esperar vindo da senhora, e complementando do internauta, que também foi super bacana. Então, geralmente, as pessoas que não são profissionais da área como nós, entendem automaticamente que quem cometeu um crime de repercussão muito grave, entendido como cruel, ou que cometeu um crime como esse dos Estados Unidos, que matou várias pessoas ao mesmo tempo, pessoas essas que não tinham causado e feito nada contra o matador. Então as pessoas geralmente tendem a já taxá-la como doente mental, como louca, como incapaz de entender a realidade. E não, muito pelo contrário. A maioria das pessoas que cometem mesmo crimes graves, se é que existe crime menos grave, mas crimes mais graves, de maior repercussão, com maiores requintes de crueldade, não
necessariamente são portadoras de doença mental, não necessariamente são portadoras de alteração da personalidade, não necessariamente são portadoras da psicopatia ou do transtorno de personalidade antissocial, que é essa característica que a senhora falou muito bem, que deixa o indivíduo frio. Portanto, até para esclarecer para os nossos vídeo-internautas, que muito pelo contrário do que o senso comum acha, a maioria das pessoas que cometem esses crimes, podemos chamar de coletivos, com vários assassinatos ao mesmo tempo, não necessariamente é portador de uma doença mental. E as pessoas acham que quando falamos que a pessoa não tem uma doença mental, que estamos protegendo. Muito pelo contrário. Quando o psiquiatra forense ou o psicólogo jurídico avalia o indivíduo que cometeu um crime grave e que diz para o juiz que ele não tem nenhuma doença mental, esse indivíduo vai responder pelo crime com a prisão normal, vai cumprir a pena numa carceragem comum, enquanto que quando nós, psiquiatras forenses, psicólogos jurídicos, avaliamos um indivíduo que porta uma doença mental, porta um transtorno mental, que prejudicou a sua capacidade de entender a realidade ou de controlar os seus impulsos, quando esse indivíduo tem essa capacidade prejudicada, ele não deve responder criminalmente comum. Ele deve passar por uma internação com tratamento ao mesmo tempo, que é o que chamamos de medida de segurança. Então, a população às vezes diz, quando você fala para o juiz, como profissional de saúde mental, que o indivíduo não tem nenhuma doença, você está protegendo. Não, muito pelo contrário, está permitindo que a justiça faça todas as suas aplicações de pena da maneira mais livre possível. Muito pelo contrário, quando ele porta doença mental, nesse caso, ele deve passar por medida de segurança e ser tratado compulsoriamente, ou seja, ser tratado mesmo contra a vontade dele, nos chamados manicômios judiciários ou casos de custódia, no caso do Brasil. Uma vez estando lá, né? Ele vai ser reavaliado ou não? Ele vai ficar um período lá de internação, depois ele não vai para uma prisão, ele não é contido de alguma forma, porque ele vai ser readaptado à sociedade depois de uma internação, em vez de ir para a prisão, né? Como é que é feito isso? Ele está lá, uma vez internado, e aí? Entendi. Super boa pergunta e também bastante esclarecedora para a comunidade. Até porque a doutora sabe a resposta. Então, Renata, quando o indivíduo é levado para o manicômio judiciário ou casa de custódia, o objetivo inicial e permanente é tratá-lo do ponto de vista medicamentoso, psicoterápico, de terapia ocupacional, de atividade física, de atividades lúdicas. O objetivo é usar todos os meios de tratamento possíveis e reavaliar esse indivíduo periodicamente, ou seja, de tempo em tempo, por exemplo, de 5 em 5 anos, para verificar através de avaliação psiquiátrica forense, psicóloga jurídica e do assistente social, se o seu grau de periculosidade, se o seu grau de risco para a sociedade foi diminuído. E em sendo diminuído, esse indivíduo pode sair do sistema de tratamento fechado para um tratamento inicialmente parte fora do manicômio judiciário, parte dentro, e se isso não vai melhorando, prosperando, seu comportamento permanece com adequação contínua, se ele vai permanecendo bem, ele acaba fazendo o tratamento só fora do sistema de internação e, felizmente, alguns voltam a trabalhar, têm uma vida absolutamente normal. Ou seja, mais uma vez, doutora Renata, eu quero, né, aqui a senhora está como jornalista, como talk show, então nós queremos e acreditamos que muitas pessoas podem ser tratadas, recuperadas, como a senhora disse, reinseridas. E aqueles que pelo grau de periculosidade avaliada, ao longo do tempo mantém esse grau de periculosidade, deve se manter internado para proteger inicialmente a ele mesmo, a sociedade e a própria família dele. Uhum. Então, eu acho que na tua resposta está exatamente a resposta dessa pergunta. É por isso que todos querem alegar um problema mental, né? Porque, de alguma forma, sabe que é um meio de sair, né, do manicômio. Não que vá conseguir ir para o manicômio judiciário se não tem uma avaliação positiva.
Nós, enquanto psiquiatras forenses e psicólogos jurídicos, a maior parte do tempo nós trabalhamos auxiliando advogados. E não é incomum, doutora, muitos advogados, operadores do direito, nos procurarem querendo que enxerguemos, percebamos doença mental em indivíduos que até têm alguns comportamentos um pouco diferentes da média, mas que não correspondem a pessoas portadoras de transtornos mentais. Logo, não vão para a justiça receber o benefício de se tratarem no manicômio judiciário, numa casa de custódia. Vão ter que cumprir pena ou outra medida jurídica como pessoa com ausência de doença. E outro detalhe, doutora, não é porque porta a doença que vai para o manicômio judiciário. É se, além de portar a doença mental, se essa doença, no momento daquela ação que está sendo avaliada, impedia o indivíduo ou de entender o fato criminoso que ele realizou, ou se o impedia de controlar-se diante daquele fato. Então, além de portar o transtorno mental, esse transtorno mental, para ter algum alívio de pena para o indivíduo, para receber tratamento, aquele transtorno mental precisa, naquele momento do crime, ter comprometido a sua capacidade de entender-se ou de determinar-se, ou seja, de controlar-se. Antes de te perguntar alguns casos específicos, né, aí da mídia, vou te fazer uma pergunta. Ô Neto, não faz isso, Neto. Eu vou ter que te dar uma avaliação se você fizer isso. Ele falou assim, eu posso sair na rua pelado e dizer que estou com problemas mentais? Pode. Pode. Vão achar que você está mesmo, né? Pode. A Ana fala o seguinte, seria considerado um psicopata esse indivíduo que mata e não sente culpa? Inclusive, a doutora até deu uma palhinha há uns 10 minutos atrás. De fato, a principal característica do chamado psicopata ou sociopata, que são nomes já menos usados e já substituídos pelo termo técnico portador de transtorno de personalidade antissocial. A característica principal desse indivíduo, de fato, é isso. Ele não ter a capacidade interna de sentir remorso, ou pena, ou dó, ou de colocar-se no lugar do outro que está em sofrimento. Então, em uma avaliação de um determinado momento, o avaliado, o periciado, portador de sociopatia, psicopatia, transtorno de personalidade antissocial, tinha assassinado uma senhorinha. E ele respondeu para o perito, mas ela era uma bobinha, então morreu, eu matei porque era muito bobinha, então outro iria fazer isso. Então, é um indivíduo que realmente tem limitada ou ausente a capacidade de se colocar no lugar do outro ou de ter percepção de sofrimento do outro. Isso é um discurso comum, né? Em filme, por exemplo, né? Quando apresentam um sociopata, fazem o personagem de um sociopata, o sociopata sempre fala isso, né? Matou, mas eles não serviam para nada, né? Ele sempre tem uma resposta nesse sentido. Mas é o outro, não se coloca, não empatiza com o outro. O outro é o outro. Se serve, serve, se não serve, não serve. Na verdade, a psicologia entende a sociopatia, o sociopata, como um indivíduo que não consegue sentir o sentimento. Então ele sabe o que é culpa, medo, todos os sentimentos, né? Amor, os sentimentos tanto positivos quanto negativos. Mas ele não sente o sentimento. Então ele é capaz de falar, eu te amo, mas ele não sabe o que é amar. Concordo plenamente, tem uma consonância aí absoluta entre o que eu penso e o que a senhora está afirmando. De fato, é isso mesmo, que trata-se dos conhecimentos mais novos e mais recentes do entendimento desse tipo de comportamento humano. A Ana fala o seguinte, somos seres complicados, as nossas emoções muitas vezes nos levam a fazer coisas nada espertas. Pois é, né? Mas quando chega no limite, né, Ana, de a gente machucar o outro, tem que ter algum tipo de punição, porque se a gente for fazer tudo pelos nossos sentimentos, a gente não vive em sociedade, né? O Neto fala o seguinte, por que os psicopatas matam? Para ver cair? É algo comum? Acontece com algum desses indivíduos? Não leva a uma vantagem imediata significativa? É um prazer mórbido? Uma vingança na cabeça deles? Enfim... Ok, Neto, geralmente, como Neto e a maioria das pessoas tendem, sabiamente, a entenderem que o psicopata é só um indivíduo que mata, que assassina friamente,
Neto, existe também várias outras modalidades de psicopata. E o lugar onde tem mais psicopata, Neto, infelizmente, é no trabalho. Então, o psicopata, o antissocial, o indivíduo portador de transtorno de personalidade antissocial, é um indivíduo, como a doutora falou muito bem, ele não modula, não tem a capacidade de sentir o sentimento, e não é só matar, mas é trapacear, causar prejuízos financeiros, morais, é usar de estratégias desonestas, desumanas, inadequadas, não aceitas eticamente para subir de cargo, para angariar status social, para conseguir um determinado posto político, e nem sei o que eu falei político, então, doutora... Porque a gente provavelmente estava conversando aqui de inconsciente para inconsciente, eu estava pensando assim, será que eu falo ou que eu não falo? Tem muito político sociopata, ou como conduta de personalidade, enfim, né? Eu falei, eu acho que eu não vou falar, né? Não vou falar do político. Aí você fala, Raul, é isso, é isso. Então, Neto, e inclusive parece que em alguns postos políticos existem algumas pessoas portadoras de transtorno de personalidade antissocial que nunca mataram, mas que às vezes em alguns momentos apossaram indevidamente de bens ou de condições ou de prestígio ou de oportunidades que de forma não tão adequada, de forma às vezes injusta e às vezes de forma desonesta. Isso é sempre um transtorno de personalidade, não, né? Não necessariamente, mas o que eu quis ampliar para o Neto, que o portador de psicopatia não é apenas o que mata, mas esse que faz em vários outros ambientes, para conseguir aquilo que ele deseja, ele não tem o respeito e a percepção da dor que vai causar nos outros. Pergunta aqui para você um comentário do Jefim, fala assim, para mim não existe outra coisa, pessoas... Jefim, não entendi nada do que você falou, a gente está falando de psiquiatria forense. Volte com a gente, um beijo muito especial pro Babu, que está aqui. Beijo pra você, Ana, que ainda não te mandei um beijo ao vivo. E pro meu amigo, o Gui Vilazante, que tá aqui também na Abdivan. Querido, feliz Dia dos Amigos. Hoje é Dia dos Amigos, sabia, doutora? Soube, até recebi algumas mensagens. Que bom, que bom. Você não tá à margem da sociedade, né? Você já recebeu 9 da noite, o doutor já recebeu mensagem, lógico, apresentadora. Eu tenho acho que esse é o segundo ano, eu não sei se antes eu não tinha amigos ou se não tinha tradição, porque esse é o segundo ano que eu sou... cumprimentado pelo Dia do Amigo. Eu acho que as pessoas não tinham esse costume, né? Acho que a gente está mais... Ou o doutor há 2 anos atrás não era esta pessoa que está aqui, tão simpático, ou a tradição mudou, vamos colocar dessa forma. Eldi, me fala uma coisa, nesse caso mais recente, né? O último picadinho que tivemos em São Paulo, né? Pelo que eu soube, até agora, né, não teve uma avaliação ainda formal, psiquiátrica. Está sendo avaliada, né? Ela está sendo avaliada. Pelo que aparece na mídia, então vou te dizer pelo que eu li da mídia, né? Não seria um caso de sociopatia, né? Eu entendo, Renata, que não é um caso de sociopatia. Por quê? Porque geralmente me parece mais, e logicamente que eu estou inferindo, estou supondo, nunca avaliei, nunca conheci, nunca conversei, então apenas tomando alguns fragmentos da mídia, de entrevistas, não me parece um crime de psicopata. O que me parece é um crime de impulso, ou seja, que no momento em que, numa casa, pelo menos pelos relatos, cheias de armas, para um casal que estava, segundo também a mídia, convivendo de maneira conflituosa, em um momento de discussão, num ambiente que tinha arma, que as pessoas estavam instabilizadas por causa de um relacionamento, acabou por impulso cometendo aquele crime. Então, não me parece que ela seja portadora de transtorno de personalidade antissocial, até porque ela não tem uma história, pelo menos não foi resgatada pela mídia, de infração à lei de maneira repetida ou de outras atitudes semelhantes. Então, de fato, não me parece uma portadora de transtorno de personalidade antissocial.
E se isso se confirmar, vai confirmar também aquela outra explicação que eu dei, acho que foi para o Júnior, de que não é todo mundo que comete um crime grave de repercussão nacional ou internacional que porta transtorno de personalidade antissocial. Muito pelo contrário, é a minoria das pessoas que cometem esses crimes que são portadores de sociopatia. Caso Jatobá, por exemplo. É outro caso que também eu não avaliei os periciandos, os acusados incriminados, não os avaliei, mas eu também entendo que nenhum dos dois acusados e incriminados são portadores de transtorno de personalidade antissocial, psicopatia. Entendo que não são portadores. E, mais uma vez, me parece que foi uma ação por impulso, que foi tomada de maneira sem pensar nas consequências e acabou levando à morte de uma menor. Não era para matar, seria isso? Então, tipo, num primeiro momento, uma briga, que nem, né, esse último caso, uma briga, e que a finalidade não era matar. É diferente não que ele seja psicopata, é diferente de um menino que entra no cinema e sai atirando. A impressão que dá é isso, que exagerou-se na punição, o que eu não vou nem dizer agressão, e que acabou levando a lesão física de morte, e que no momento de desespero um acaba jogando pela janela, o outro que tem mais tempo fragmenta em partes para facilitar e operacionalizar o descarte do corpo. Então, os dois casos citados eu não entendo que foram cometidos por pessoas portadoras de sociopatia. Existem maneiras de prevenir crime. A principal delas é não ter arma de fogo. Portanto, eu acho que apenas a presença de inúmeras armas de fogo em casa já se torna um fator de risco importante para violência com arma em casa. Uhum. Não se deve ter arma em casa, então. Eu recomendo que, se não é uma pessoa que não pratica esse esporte ou que não seja um profissional da segurança, que eu acho que é inadequado. Até porque, geralmente, as pessoas que manuseiam arma, que não são profissionais ou que não são esportistas da área, passam a desenvolver uma falsa ilusão que com aquilo podem se proteger. E o que tem várias pesquisas mostrando que é uma impressão falsa, que na verdade traz mais riscos do que benefícios de defesa. Uhum. A minha pergunta foi menos técnica ainda, você respondeu muito bem para a pergunta que foi, não se deve ter arma em casa? Lógico que não, né? Mas a pergunta foi assim, eu estava pensando no seguinte: quantas vezes a gente já não teve, né, brigas ou discussões ou raiva, vontade de matar aquela pessoa, né? Nossa, eu tô com vontade de matar você hoje. Todo mundo, né? As mães com os filhos com os pais e por aí vai. Irmãos, então, assim, né, quando não fazem, não tentam mesmo, né? Tem irmãos que tentam mesmo. Mas quantas vezes a gente já não sentiu isso? Qual é a diferença da pessoa que pega a arma e mata e da pessoa que sente vontade de pegar a arma e matar e não mata? Eu sei que a diferença é o crime, mas, né, o que leva uma pessoa a fazer isso e outra pessoa a não fazer isso, psiquiatricamente falando? Certo. Geralmente, Renata, no trânsito, no trabalho, enfim, no nosso relacionamento dia a dia, nós ficamos em situações desconfortáveis, ficamos contrariados, mas as pessoas saudáveis mentalmente, elas, quando aparece o desejo de agredir, de xingar, de espancar, de matar, ela, entre a vontade e a ação, ela mede consequência. Então, nós estamos no trânsito e estamos com raiva de alguém, então até dá vontade de ir lá espancar a pessoa. Mas quando nós pensamos que depois vamos ter que ir para a delegacia, que o nosso nome vai ficar sujo, que os nossos pacientes vão nos ver no telejornal, que vai aparecer o nosso nome na internet, o nosso paciente que nos sonda no Google vai descobrir, nós acabamos concluindo que não compensa e não vamos agredir. Da mesma forma, quando temos vontade de agredir um familiar, como por exemplo irmão, outro familiar, primo, e que quem está saudável do ponto de vista mental e emocional também mede consequência. Ah, mas se eu agredir meu primo,
eu vou desagradar meu tio, não vou ganhar presente de Natal, não vou ser chamado para festa, não vou ser convidado para um evento, não vou ser mais respeitado na família, vou ser mal falado entre os outros primos. E em função de pensar nas consequências, acaba passando o tempo, passando a raiva, e se estabelece outras maneiras de resolver aquele problema. E o indivíduo que tem vontade, vai lá e espanca, tem vontade, vai lá e mata, tem vontade, vai lá e bate, geralmente, psiquiatricamente falando, é um indivíduo que socialmente é conhecido como pavio curto. Aquele que tem a impulsividade, ou seja, a incapacidade do tempo de pensar na consequência do que vai fazer e resolver não fazer. Ou seja, que pelo estopinho curto, que é um termo popular, ou seja, por não ter tempo entre a vontade e o ato, ele comete o ato que muitas vezes depois acaba arrependendo-se muito, até pelas consequências muito graves. Então, do ponto de vista psiquiátrico, aquele que tem vontade e aquele que tem vontade comete. Qual que é a diferença? O que está saudável pensa nas consequências entre a vontade e o ato, acabando não fazendo o ato. E aquele adoecido com alguma limitação mental, ele acaba entre a vontade e o ato, cometendo o ato, porque não teve a capacidade do tempo de pensar em consequência e acabar não fazendo. Então, Babu, não é que é só uma questão de perspectiva quem é saudável ou não, que nem você coloca. Então, parece que ser uma questão de perspectiva, né? Quem é saudável e quem não é. Não é uma questão de perspectiva, é uma questão de interna, né? É uma questão de como você lida com seus impulsos, se você consegue parar eles antes de agir ou se você não consegue parar antes de agir. Se você consegue pensar na consequência antes de agir ou não. Então não é só uma questão de perspectiva, né? A gente estava falando da arma de fogo, o Babu falou o seguinte: penso que uma panela pode virar arma nas mãos de um doente mental, acho eu. Aí o Jefinho fala, com certeza, até uma escova de dente vira uma arma, qualquer coisa vira uma arma, né? Se a gente está a fim de machucar o outro, ferir, até uma palavra vira uma arma, para falar a verdade. Só que tem coisas que ferem mais. Uma arma de fogo, a possibilidade dela ferir mais do que uma escova de dente é muito maior, né? Então você pode ter escova de dente em casa, evite arma de fogo, que é melhor. O Babu falou assim, quem aperta o interruptor? O meu condicionamento. Já é outra coisa aí, né, que a gente está falando. Mas, sem dúvida alguma, para a psicologia e analítica, para a psicologia analítica, é você e o seu condicionamento. São vocês dois que apertam a tomada, vocês não estão separados. Vocês vivem numa sociedade onde tomada é um hábito, a gente, né, vive e precisa da tomada, a gente precisa ligar a luz, apagar a luz, o interruptor, enfim. Ligar ou não faz parte de você, né, naquela situação, pensando que eu tenho que acender ou apagar a luz, mas o condicionamento, a gente foi condicionado a pôr o dedo lá e sabe que aquilo, né, eu tinha um rato no ratinho de laboratório na faculdade, no laboratório, e o que a gente ensinava para ele era exatamente isso: ligar a luz e apagar a luz, acender e apagar a luz, acender e apagar a luz, e ele ganhava água para isso. Isso era puro condicionamento. A gente aprendia com isso como condicionar e o que era o condicionamento depois humano. Mas cadê o teu eu? Tá aí junto, apertando com você o interruptor. Então é eu e o condicionamento. Não sei se a psiquiatria vê dessa forma. Concordo plenamente. É um modelo de pensamento comportamental que eu concordo plenamente. Por trás do modelo comportamental, além do modelo comportamental, tem a questão do eu, né? O eu não é só um comportamento. O comportamento a gente aprende para viver em sociedade, mas a gente não é só o comportamento. E aí vem outras questões que ficam mais complicadas se a gente pensar que a gente não é só condicionamento. Porque aí vem isso, né? Se a gente não é só condicionamento, então quer dizer que a pessoa que mata alguém não é que ela tem uma falha no condicionamento. Ela não é só condicionamento. Ela tem uma falha na personalidade. Isso não é necessariamente, não é necessariamente não. Não é só da educação, do condicionamento, da sociedade em que vive. Isso é da pessoa. Isso é um transtorno, não é? Transtorno de personalidade. Isso é super bem explicado, e como, inclusive, um dos internautas até falou de uma maneira muito feliz, que somos seres extremamente complexos e que a doutora está tentando dizer que é muito além
do que o condicionamento. Uhum. Jefi, não vou levar pelo lado espiritual, porque a gente vai muito longe pelo lado espiritual, e o programa é sobre psicologia, mas sem dúvida alguma, e se a gente tiver, né, a gente pode até fazer um programa sobre o lado espiritual, com um teólogo, alguém que te traga que traga pra gente mais informações sobre esse tema. Mas isso é uma outra área que não dá pra gente misturar agora psiquiatria, psicologia e espiritualidade, né? Fica muito mais complicado. Mas eu, pessoalmente, acho que sim, eu acho que existem questões espirituais que muito provavelmente atuam, né? Nossa alma é composta do nosso espírito também, nosso ser é composto do nosso espírito, então provavelmente atuam. Agora, a gente não pode trabalhar na ciência em cima da espiritualidade, a gente vai trabalhar no que a gente separa para conhecer, né? A ciência, ela é departamentalizada. Saiu rouca, mas saiu. O que os meninos estavam falando, e que eu concordo, que a gente tem que tomar cuidado, é não colocar tanta força em armas, quando na verdade uma pessoa... Imagina, você deve ter histórias de pessoas que matam de qualquer forma, né? Não precisam de armas para isso. Um caso que eu citei aqui, Jatobá, né? Não teve arma de fogo, né? Teve espancamento, provavelmente. Espancamento. Nem sempre é uma sociopatia, a pessoa que espanca outra. Nem sempre é uma sociopatia. Psicopatia, para dizer melhor. Nem sempre, muito pelo contrário, na minoria das vezes é isso. Porque entender que tudo que é crime por conta, todo que é crime que chama mais atenção, é por transtorno, doença mental. Se assim fosse, teríamos menos presídios e teríamos mais manicômios judiciários. Então temos muito menos manicômios judiciários por caso de custódia e muito mais presídio. Então até acho que deveria ter um pouco menos presídio, um pouco mais de caso de custódia, mas não que esse número se invertesse. Então, a maioria das pessoas cometendo crime são pessoas saudáveis do ponto de vista mental. Essa avaliação é feita, como você disse no começo do programa, com testes psicológicos, com anamnese, né? Que mais? Geralmente é a entrevista com o indivíduo, mais de uma vez é melhor, que se capta por perguntas direcionadas tecnicamente para essas características pessoais da presença ou não de uma doença mental, e entendo doença mental, de quanto isso aumenta o seu risco de cometer um crime. Então, são entrevistas, digamos, estruturadas, ou seja, com o objetivo de detectar doença, e se a doença aumenta o risco do indivíduo ser criminoso, ou cometer crimes, e o importante é que essas entrevistas tenham mais de um profissional participando, até porque a ciência, principalmente as neurociências, a ciência e o entendimento do cérebro, elas trabalham cada vez mais em equipe, cada vez mais de maneira multidisciplinar, transdisciplinar, em que, por exemplo, na avaliação da cessação de periculosidade ou da diminuição de perigo de um indivíduo que tinha doença mental e que por essa doença mental cometeu um crime, participa não só o psiquiatra forense, mas também o psicólogo jurídico e o assistente social e outros profissionais que conviveram com esse indivíduo também têm uma participação muito importante, como, por exemplo, o enfermeiro que cuida daquele indivíduo várias vezes por semana, durante 1, 2, 3, 4, 5 anos de internação. O Babu pergunta o seguinte, o que é anamnese? A anamnese é coletar os dados de vida do indivíduo até aquele determinado momento. Então, quem é esse indivíduo? Nasceu de parto normal? Não. Quem era essa mãe? Quem é esse pai? Fazer um histórico do paciente. Os médicos focam, né, no histórico médicos, psicólogos no histórico psíquico, mas todos pegam um pouquinho dos dois, né, para entender quem é esse indivíduo. O assistente social também. A gente vai fazendo vai completando a história do indivíduo com a anamnese, né? Exatamente. Então, até devido a essa complexidade, mais que uma opção, é uma necessidade do trabalho em equipe sempre. Com certeza. Eu fiquei pensando aqui, né? Eu até te falei quando a gente estava ainda fora do ar que o Dr. Guido Palomba já veio ao programa e eu já perguntei para ele sobre 2 casos que são casos muito conhecidos, que é do Maníaco do Parque, chamado Maníaco do Parque, e Lindenberg,
né? Maníaco do Parque. Ele foi avaliado como um psicopata. Ele é um psicopata. Ele tem várias avaliações e reavaliações que revelam que ele é um psicopata, ou seja, que as vítimas eram mortas e que ele não tinha essa capacidade de sentir o sentimento de pena, de entendimento do sofrimento do outro. Então eu nunca participei de nenhuma delas, mas tem várias avaliações e reavaliações feitas inclusive por grupo de profissionais de instituições respeitadas em São Paulo que confirmam isso. Então esse é um caso menos polêmico e jamais concreto do ponto de vista desse entendimento. O que é mais polêmico em relação ao Maníaco do Parque é que ele se transformou numa prisão eterna, ou seja, que no Brasil, não tendo esse sistema de pena, prisão perpétua, ele acabou ficando, porque ele vai sendo reavaliado e vai permanecendo no manicômio judiciário. Então essa é a parte polêmica, em que alguns profissionais questionam isso, que ele deveria já estar passando por um processo de início de convivência social para tentá-lo trazer à sociedade, e outros profissionais mais conservadores, de um pensamento mais rígido, entendem que ainda não é a hora que ele deve lá permanecer. Então essa é a parte polêmica. Eu não conheço, mas eu acho que existem, não é dele que eu estou falando, mas eu acho que existem casos que não existe uma readaptação social. A ciência, doutora Renata, infelizmente tem algumas limitações. Se as pessoas me perguntam, infecção de garganta, quantos por cento resolvem? 99% resolvem com antibiótico, nós dois sabemos disso, inclusive pelos últimos dias, e uma porcentagem muito pequenininha resolve com cirurgia. Agora, quantos por cento dos casos de esquizofrenia são curados? Não são curados, apenas melhora a qualidade de vida. Quantos por cento dos casos de doença de Alzheimer são curados? Não, elas não são revertidas. Muito pelo contrário, piora ao longo da vida. Portanto, alguns comportamentos também, e a sociopatia, não existe praticamente nenhum tratamento reconhecido como sendo efetivo. Então, infelizmente, concordo com a senhora, muitos desses indivíduos vão que, de fato, precisar ficar numa correspondente prisão perpétua, mas que chama-se de medida de segurança, que vai reavaliando a cada 5 anos e mantendo esse nível de perigo para si, para a sociedade e para a família, realmente deve lá permanecer. Com relação ao Lindbergh, é o caso do ABC, né? O caso do ABC. Me parece também, não avaliei, mas pelas informações da mídia, que também não me parece portador de sociopatia. O que me parece que tratava-se de uma pessoa que, no momento de dificuldade de adaptação à falta de um relacionamento, de a crise de um relacionamento, acabou cometendo aquele crime. Tanto é que ele está em presídio comum, não é em manicômio judiciário. Portanto, para aquele caso eu entendo também que ele não porta, embora não tenha avaliado, pelo que eu acompanhei e das informações captadas, que não corresponde a um transtorno de personalidade, não se trata de um sociopata. No teste que aparece na abertura do programa, o teste de Rocha, que é um teste que os psicólogos aplicam muito, né? Nesses casos, então, ele é o melhor teste de personalidade que tem. E é impressionante, a gente consegue ver mesmo a diferença de uma pessoa que pode ter uma agressão e não controlar esse impulso agressivo, de uma pessoa que não vai deixar de controlar esse impulso. É impressionante a diferença no teste. Então, quer dizer, na verdade o teste foi inventado a partir dessas diferenças humanas, né? Então, assim, como eram os seres humanos que viam dessa forma, como eram os seres humanos que viam de uma outra forma. E existe essa diferença. Existe, né? Não é uma coisa assim, por isso que eu te disse, eu sou conservadora nesse sentido, eu nunca vi mudar de lado, né? Até acho que uma pessoa pode um dia perder o controle e matar alguém, mas o oposto... Ok, a senhora tem razão, e principalmente por conta dessa admitida limitação que existe em algumas partes da nossa área de conhecimento. Diferente de infecção de garganta, que eu posso garantir que
tem resultado. São hipóteses, né? São hipóteses. E o exame Rorschach que a senhora citou, eu gosto muito. Ele é de aplicação exclusiva de psicólogos. Outros profissionais não podem aplicar, psicólogo habilitado e de uso exclusivo desta categoria profissional. Eu acho que ele complementa muito e dá objetividade para a percepção que o profissional está tendo durante a anamnese, que foi perguntado o que é, quando se colhe a história do indivíduo, uma maneira de dar objetividade, realidade e medida para a intensidade desses comportamentos através do Rorschach. Então é um exame muito importante, tradicional, que várias vezes existe discussão sobre a validade dele, e toda vez que tem essa discussão, ele tem muito mais pontos positivos e de respeito do que pontos a serem questionados. Uhum. Um psiquiatra forense, por exemplo, é chamado numa questão judicial de família, da vara de família, por exemplo? Muito frequentemente, doutora. Principalmente, eu tenho participado de vários casos agora nesse novo conceito de alienação parental, em que o filho está com a mãe e a mãe acusa o pai, pede ao juiz para que o filho não acompanhe o pai, que o pai não tem controle, o pai tem doença mental. Então, nesse caso, somos chamados para avaliar esse pai, para ver, junto com o psicólogo, de preferência, para ver se esse pai realmente não tem condição de passar um período com o filho, ou de horas, se tem que estar com o filho acompanhado ou não. E o sentido inverso também, do pai que está com o filho, ou do pai que não consegue ver o filho, e que acusa a mãe ou o cuidador de não ter condições de prestar esse cuidado e de ter assumido a responsabilidade sobre aquele menor. Então, em várias famílias, está cada vez mais. E eu não sei se coincidentemente eu comecei a atuar mais nessa área depois que esse conceito de alienação parental ficou mais forte para as pessoas reconhecerem e solicitarem, como também ou não sei se de fato aumentou mais essa solicitação depois desse novo conceito. E uma outra situação também é associada à Lei Maria da Penha, de alguns maridos que agridem a esposa e que depois, através de seus advogados, procuram para saber se ele tinha ou não capacidade de controlar aquele impulso agressivo contra a mulher. Porque se ele não tinha essa condição, isso pode trazer algum alívio, e se ele tinha condição de controlar, não vai trazer alívio nenhum. E a grande informação que para a maioria dos casos de homens que agrediram a mulher, eles tinham condição de controle. Parece mais um fator cultural do que um fator de doença mental. E quando a doença mental não é necessariamente uma psicopatia. Não necessariamente uma psicopatia. Mas pode ter outro tipo de doença mental numa pessoa que agride a mulher, num homem que agride uma mulher, por exemplo. Tem o chamado, por exemplo, TEI, que corresponde a transtorno explosivo intermitente. São algumas pessoas que agridem não só a mulher, mas que têm atos agressivos apenas físicos ou com objetos, por ter essa incapacidade de medir, de pensar em consequências entre o desejo agressivo e o ato agressivo. Então tem o portador de transtorno explosivo intermitente que faz essa agressão e que, de fato, merece ser avaliado para ter um alívio de pena, porque ele tem uma incapacidade intrínseca de controlar o seu comportamento agressivo. Então, um exemplo clássico é o chamado TEI, transtorno explosivo intermitente. Muitos dos seus internautas vão entrar no Google agora para ampliar esse entendimento. Todo mundo conhece alguém que tem TEI, né? Aquele cara, aquele teu amigo que bate em todo mundo, que acha que né? Pode ser, por que não? Aquela pessoa que briga no trânsito, a um ponto de sair do carro, agredir o outro. Mais uma vez, muitas vezes são aqueles chamados socialmente do estupim curto. São os TEIs, né? São os TEIs. O estupim curto, para nós, é um TEI, um possível TEI. Sempre que tem algum tipo de briga no trânsito, eu penso, gente, tem que ter um transtorno nisso, tem que ter um transtorno, não é possível, sabe, uma briga assim, né, que uma pessoa sai do carro, sai correndo atrás da outra. Eu acho de uma agressividade, me agride ver, porque é tão descontrolado, né? Então, lógico, enfim, para uma controladora, que eu já contei para vocês, é agressivo demais. Babu, querido,
Um beijo pra você. Tá mandando um beijo pra todos. Volte sempre, meu amigo. Adorei sua presença na Divã. Outro caso, que também é um caso muito polêmico, né, que é o da Suzane Richthofen, que ela foi avaliada como psicopata ou não. Eu, particularmente, pelas informações que eu tenho, acho que ela não porta transtorno de personalidade antissocial também. Estou dizendo aqui que todo mundo, quase todas as pessoas que cometeram crimes graves não portam, né? Tanto que ela está numa prisão. Tanto que ela está numa prisão comum. E que não teve nenhum benefício em função de um possível transtorno mental. Então, eu entendo que ela tem saúde mental. Tanto é que, pelo menos as reportagens mostram que ela é bastante ativa na carceragem, faz várias atividades, tem um relacionamento bom, pelo menos isso, mais uma vez, levando em consideração informações captadas na mídia. Eu já fui onde ela tá presa quando estava na faculdade, a gente fazia estágio lá. E realmente, né, todas falam que ela tem um comportamento ótimo, que ela é muito agradável de conviver. É interessante isso, né? E é difícil imaginar como que uma menina, né, agradável de conviver e bem adaptada socialmente, mata os pais, né? Programa a morte dos pais. Eu fico imaginando mesmo o sentimento, a cena, né, pra mim, não pra ela, não sei o sentimento dela. Você programar aquilo e sair de casa, pensando que quando você voltar, os pais vão estar mortos, né? Que força, que ódio que tem, né, carregado aí pelos pais, porque ou ela não sentiria alguma coisa, ou ela sentiria raiva, ou algum desprezo, ou alguma, né, antipatia, ou qualquer coisa. Se ela não sentisse nada, talvez ela nem precisasse matar. Esse crime, como tem a participação de outras pessoas também, então existe essa nova matiz, esse novo desenho do crime, que não foi um crime de autoria exclusivamente única. Tá, então, isso muda como a gente vê a pessoa, né? Então, existem outras duas pessoas envolvidas nisso que que influenciaram, né, na decisão dela. Que influenciaram, foram influenciadas. Então, o fato da participação de outras pessoas também, que não eram da família, biologicamente falando, traz uma diferença nessa avaliação. O que teria uma percepção diferente se ela tivesse cometido o crime de maneira, ela como autora única. Então poderia trazer uma diferença nessa percepção. Agora, como teve a participação de outros, isso traz uma nova maneira de avaliar os três, cada um deles separados, e também na forma de casal, de irmão, do cunhado, de cunhada, né? E então tem essa característica especial. Que quase todos os outros casos que a senhora citou, um caso foi com um casal que foi acusado e incriminado, mas todos os outros foram crimes de autoria individual. Então esse caso citado da última incriminada, ele tem essa característica da participação de terceiros, com envolvimento afetivo ou possível afetivo dela com esses terceiros. Então já se torna um pouco mais difícil de fazer uma avaliação isolada dela. Uhum, com certeza. Fica muito difícil fazer qualquer tipo de avaliação se a gente não está com o paciente, né? Com o sujeito, o candidato, o criminoso, enfim. Periciando. O periciando. Se a gente não está, não tem como fazer, né? Fazemos um conjunto de inferências diferente do caso do Maníaco do Parque, que é um caso já público, com relatórios públicos e com diagnóstico confirmado e reconfirmado por pessoas de notório saber. Uhum. A gente precisa ter um grande psicopata na história, né? Na nossa fase, na nossa história, a gente precisa ter um grande psicopata para comentar, né? Eu gostei muito da sua participação no programa, fiquei muito feliz sua vinda ao Web Divã. Espero que você volte mais vezes. Foi um prazer tê-lo aqui. O prazer foi todo meu, como eu falei para a senhora, todo profissional de saúde mental sonha em um dia passar pelo seu programa. Obrigada. Então eu fico muito feliz porque eu realizei o sonho de passar uma vez e estou aqui recebendo a possibilidade de retornar, e também a interação do seu público é fantástica, perguntas muito inteligentes, e eu acho que nós inclusive os estimulamos a continuarem estudando a nossa área de conhecimento, que de fato é fantástica. Eu e a doutora Renata gostamos muito de nossas áreas,
e queremos contribuir muito com a humanidade através dela. Obrigada, Helder. Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês que participaram do Web Divan. Um beijo muito especial para os meus amigos, porque afinal hoje é dia dos amigos. O Web Divan volta sexta-feira, que vem às 21 horas. Beijos.